Oi pra você. O papo de hoje é sobre por que eu não consigo decidir como as outras pessoas. Tenho minha colinha aqui e vou tomar como base para conversar com você aqui hoje. Esse assunto é muito sério e importante, porque muitos jovens chegam com uma necessidade muito urgente de decidir pela vida profissional e o que eu venho observando ao longo do tempo fazendo esse acompanhamento é que existe um perfil que a gente poderia traçar. Não, já tentei encontrar estudos, mas não consegui achar ainda esse embasamento. Mas sim, existe um perfil em relação àquele jovem que não consegue realizar essa decisão de maneira livre, de maneira acertada, segura e livre do medo, de certa forma. O medo sempre vai nos acompanhar em quaisquer decisões que tomarmos na vida, mas existe um medo que é praticamente patológico, que faz a gente paralisar. Vamos pensar por que que alguns jovens, e eu fui uma delas, não conseguem se decidir ao final do ensino médio, como eles acham que todo mundo deveria, como é proposto pela escola, que é mais como se fosse um rito de passagem. Você sai do ensino médio e você cai direto na sua vida de adulto com a necessidade de ir para o mercado de trabalho. E aí, quando você olha para você mesmo e vê que aqui dentro não existe algo que te fomenta, parece que você não, ou não se interessa por nada, ou que você tem interesse por tudo, você quer abraçar o mundo de uma vez só, e você tem sede de vários conhecimentos, e aí você começa a trazer as crenças, as ideias de que você não é bom em nada, de que como na escola você não era tão bom assim, você era um aluno mediano, que não existia nada que te atraísse tanto, que não existia nada no qual você se destacava. Então você olha pra dentro de você e pensa assim: não existe nada aqui pra eu decidir fazer, não existe nada que eu vou ser muito bom. E aí você tem também essa ideia de que pra decidir por alguma coisa você já tem que ser muito bom nela. São várias crenças. O que acontece bastante é que os jovens chegam nos seus 22, 24, 26, até 30 e mais de 30 anos sem fazer essa decisão, sem uma coisa clara. Eu tava lendo alguns comentários de vídeos no YouTube falando sobre esse assunto, e é muito comum ver pessoas falando: ah, eu tô na mesma, tenho 30 anos e até hoje não decidi nada. E junto com as falas dessas pessoas, o que eu acho mais interessante, eu vou até fazer um vídeo sobre isso depois, são falas que trazem a ideia de que, ai, decide, trabalha, não pensa na paixão, não. Não pensa no que você gosta, não. Vai levando. Uma hora vem, uma hora essa resposta chega. Eu tô aqui com 33 anos até hoje não consegui. Como se a vida da pessoa fosse uma base para todas as outras, né? Aqui eu quero fazer essa conversa a partir da ideia da psique, das crenças, das ideias que atrapalham, e também quero fazer um vídeo falando especificamente sobre questões neurocientíficas, sabe? A neurobiologia da decisão. Mas por hoje vamos nos ater a esses pontos aqui. Esse perfil que eu falei que foi possível observar dessas pessoas, tem uma música bem chata aqui, que foi possível observar é que todas elas que vêm com essa questão da indecisão, vêm com esse perfil, olha, do medo, isso é óbvio, né? Eu tenho medo de decidir, e o perfeccionismo. São dois aspectos muito recorrentes na fala dos jovens que chegam para mim. E o medo vai estar, logicamente, relacionado à insegurança, o medo de não tomar uma decisão acertada, o medo de... Minha gata começou a chorar aqui. Eu peguei aqui para ver se acalma um pouquinho. O medo de não conseguir como todas as outras pessoas que eu acho que as outras pessoas conseguiram. Medo de não ser tão bem sucedido quanto alguém da minha família. Medo de não atender às expectativas dos pais, da família, as expectativas sociais. Medo de não conseguir ser tão bem sucedido como eu acho que algumas pessoas são. E quando a gente pensa nos pais ou o desejo de agradar alguém, existe toda uma ideia de uma... Vou usar essa palavra aqui, não sei se você vai entender, mas eu explico. Idolatria. A idolatria no sentido de que eu tenho alguém a quem eu preciso muito agradar. Então, existe a ideia dessa pessoa que ela foi dessa forma, para ela foi assim, ela teve uma trajetória de sucesso, ela conseguiu dar orgulho para os pais. Como que eu posso decidir? E aí ficam todas essas ideias impedindo você, paralisando você de ir adiante nessa decisão. Um ponto também relacionado à ideia do medo são as crenças de não merecimento. E a pessoa ela demora a olhar para si mesma. Então o que que acontece? Ele só vai parar para pensar naquilo quando ele chegou no final do ensino médio, que ele tá saindo da escola, ele, caramba, era agora? Era agora que eu já tinha que saber? Eu já tinha que estar com uma decisão? E ele começa a se sentir perdido, começa a se comparar cada vez mais, os colegas estão já trabalhando, os colegas estão fazendo mestrado, estão se, sabe? E ele tá lá. A crença do não merecimento, ela tem a relação com a ideia de que eu não mereço tanto quanto as outras pessoas, sabe? Eu não sou como as outras pessoas são, eu não tenho as capacidades que as outras pessoas têm. A crença de não merecimento se instala por N motivos. Se eu falar sobre ela aqui, ela sozinha daria um vídeo da gente pensar nas origens dessa crença do não merecimento. Mas é um padrão de pensamento, é uma forma de olhar a si mesmo que já ficou registrado no cérebro.
eu não mereço como os outros. Vem todo esse padrão que se instala na sua cabeça, na sua forma de pensar o mundo, de pensar a vida, e não permite você ir adiante, porque lá no fundo existe essa ideia que está muito relacionada também ao fracasso. E aí, um segundo ponto que eu mencionei desse perfil, que é a ideia do perfeccionismo. Por que uma pessoa perfeccionista não consegue decidir? E tem muita relação com o medo também. O perfeccionista não admite a ideia de não acertar em algo. Ele quer ter certeza, também tem uma ampla relação com a ideia do controle. Eu quero controlar o fato de não errar. É muito inadmissível para o perfeccionista a ideia de que ele possa escolher por alguma coisa e lá na frente se arrepender. Então ele vai adiando, 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 mesmo que ele sofra com isso, a custo do seu sofrimento de não decidir, porque ele acredita que as opções que ele pensou, aí eu penso isso, me animo, depois eu não. Penso outra, aí falo, nossa, é isso, aí depois, não é tão bem assim. E às vezes a pessoa pensa, compartilha com alguém, e a outra pessoa desanima e piora, porque o perfeccionista está buscando a aprovação. Existe no perfeccionista o medo também do fracasso, de não corresponder às expectativas de alguém, de não corresponder às vezes às próprias expectativas. E existe uma relação muito ampla com a ideia da culpa, quer na ideia do medo de tomar uma decisão, da insegurança de decidir. Eu tenho medo de decidir porque decidir pode significar para mim enfrentar uma coisa, alguma questão da vida, alguma situação da vida que eu não quero. Toda e qualquer procrastinação não pode ser resolvida com simples técnicas. Ai, para de procrastinar usando esses passos. Enquanto você não entende o porquê da sua procrastinação, você não consegue sair do lugar. E por que isso? Porque procrastinação tem a ver com motivos, tem a ver com porquês, tem a ver com significados. Era essa palavra que eu estava tentando encontrar aqui. Tem a ver com o significado que eu estou dando para aquilo que eu preciso enfrentar. Que para mim vai parecer tão difícil que eu prefiro não fazer, prefiro me abster. Aí me envolvo com outras coisas e procrastinar e empurrar com a barriga. Eu vou empurrando com a barriga, eu vou me envolvendo com outras coisas porque olhar para aquilo aí tá parecendo tão difícil. Porque parece que fazer essa tarefa aqui é tão penoso e eu não sei, aí cria-se também a ideia do não saber, e a procrastinação, ela é no fundo uma autossabotagem, porque o que eu não sei, eu posso procurar saber. O que eu não dou conta, eu posso pedir ajuda para dar conta. E se eu não posso pedir ajuda para uma determinada coisa, moram em mim capacidades que me ajudam a enfrentar, mas também por N motivos. Um deles a crença do não merecimento, outros a crença do fracasso, outros a crença da incapacidade, me faz olhar para essa situação de maneira negativa. Então eu empurro com a barriga. E com isso vem para essa pessoa o sentimento de culpa. E perceba, se você vive isso, você vai perceber que é um ciclo vicioso. E eu sei o sentimento doloroso disso porque eu já enfrentei, já passei por essa situação, já vivi isso. E a culpa, ela exerce um peso esmagador sobre nós. A culpa de não ter decidido como os outros, a culpa de não ter certeza, a culpa pela insegurança, a culpa por não conseguir ser o que eu acredito que as outras pessoas estão conseguindo ser. Então, a culpa exerce um peso de grande sofrimento. O que é a culpa? Se a gente buscar no dicionário, der um Google, a gente vai achar que a culpa é a falta, é o erro, é o defeito. É a ideia, olha só, pega isso aqui. A culpa é a ideia da negligência e da imprudência. Já consegue ter uma pista aí pra você? O que é o oposto à culpa? O que tá no outro lado da culpa? A palavra responsabilidade, que parece chata, que parece difícil, que às vezes eu não dou conta. A coleguinha atrás desceu daqui, resolveu subir ali. E a responsabilidade ajuda a gente, então, a resolver. Se você fizer agora, nesse momento que você acredita que não tá conseguindo decidir, que não tá saindo do lugar, que não consegue encontrar destino nenhum, e aí respondendo por que algumas pessoas não conseguem decidir, porque elas têm várias crenças, porque existe a comparação, porque existe a insegurança de não conseguir fazer a decisão certa. Tá, Sueli, mas existe insegurança, ok. Existem meios dessa insegurança se desfazer. Como que eu resolvo a insegurança de alguma coisa? Ela não se resolve magicamente. Eu resolvo a insegurança enfrentando. Então, se existe uma pessoa que eu quero chegar nela, se é um crush que eu quero chegar nele e dizer alguma coisa, eu posso viver aquele sonho na minha cabeça. É pensar o seguinte: existem sempre opções em relação àquilo que eu tô vivendo. Eu posso ficar na minha cabeça com aquela ideia daquele crush e tal, e morrer naquela paixão, e chorar e sofrer. Ou eu também tenho a opção de chegar diante da pessoa e dizer: eu sei que essa parece a opção ridícula, ou parece uma opção, ah, não, isso aí de jeito nenhum. E sim, é uma decisão, é uma decisão. Então tá, você quer continuar com isso? Vai te fazer sofrer? Vai te fazer bem? Como que é? Então a ideia das opções. Vamos pensar então que se em relação a esse sentimento de culpa ou insegurança que eu quero resolver, e eu posso resolver, e eu só resolvo enfrentando, e na medida que eu enfrento, eu vou conquistando aquela segurança de que eu dou conta. É como se o enfrentamento fosse para mim um espelho. E ele me mostrasse, tá vendo? Todas as vezes que você vai adiante, que você enfrenta, que você faz, que você põe em pé, alguma coisa acontece. Como é que resolve
esse medo? Como que resolve essa indecisão? Como é que eu faço com isso? Se colocando pequenas ações em direção àquilo que você quer chegar. Se aquele destino, se essa decisão não tá clara pra mim agora, ou se eu até sei o que eu quero, mas é porque parece tão impossível por conta da crença do merecimento, e eu não dou conta de pensar que eu consigo chegar lá, como que eu vou resolvendo isso então? De novo, até esclarecer, ou até eu dar conta de enfrentar isso, enfrentar esse caminho, enfrentar esse percurso, eu vou usando de pequenos passos, pequenos micro passos. Então a pergunta ou a ideia é, não é nem pergunta, se você fizer algo, pegando a minha cola aqui, com o que você tem, você vai estar se alinhando e se absolvendo dessa culpa. Se alinhando com o que você deseja, se alinhando com o que no fundo do seu coração, porque ainda que você seja uma pessoa muito indecisa, ainda que você seja uma pessoa procrastinadora, ainda que você seja uma pessoa perfeccionista, ainda que você tenha medo, você, no fundo do seu coração, tem desejos. Quando você coloca micropassos para alcançar isso, você se alinha consigo mesmo, com a sua autenticidade, com o seu desejo, e aí fica mais fácil se achar. E, além disso, você vai estar se absolvendo da culpa que você está carregando, porque você acredita que está perdendo tempo. O que eu vou te dizer resolve até mesmo o sentimento de perda de tempo. Você vai deixar de ser réu de si mesmo e vai passar a ser intencional. Não adianta você se conhecer, não adianta você ter autoconhecimento se você não tiver essa consciência, se você não sair disso, se você não sair desse lugar, então você vai poder se conhecer muito, saber que você é uma pessoa indecisa, que você é uma pessoa sem autoconfiança, que você é uma pessoa e tal. E eu tô falando assim porque tem gente que só acha que tá se descobrindo, se conhecendo a partir do negativo e consegue também abrir uma lata de lixo e excluir completamente, dar um delete nas próprias qualidades. Então ela entra no rolê do eu não tenho habilidades, eu não sou bom em nada. O que fazer com isso? Perceba quais são os seus desejos, não os desejos do outro. Perceba se você não tá abraçando o desejo, a ideia social que foi vendida e você tá programado nela. Quando você abre o Instagram, o TikTok, as redes e tal, elas estão... Ih, falei o nome da rede vizinha aqui, né? Todas essas redes estão vendendo uma ideia do que você quer. E aí você fica achando que quer aquilo. Fica achando que quer um carro, que quer uma casa assim, assim, assado, que quer uma família, que quer engravidar, que quer ser empresário. Você fica achando que você quer aquele sucesso que é sucesso para uma determinada pessoa, mas pode não ser para você. Se conectar com seus desejos, se alinhar com isso. E não é misticismo, aqui não. Se você acreditar nisso, tá tudo bem, mas eu não estou falando de misticismo. Eu estou falando de compreensão sobre o que está dentro de você como desejo. Você pode ser o que for, do modo mais negativo que você achar, mas existe aí dentro de você esses desejos, cavuca neles. Vê essas ideias, busca isso dentro de você. Uma outra... Hoje tá tudo aqui conspirando a favor. Mas vamos lá. Depois de se alinhar com esses desejos, eu falei de micropassos. Se você fizer algo em função de si mesmo, você vai estar se direcionando para se conectar, para clarificar, tornar desanuviado, tirar o véu, toda a ideia de escuridão que possa estar aparecendo. Você tá tateando, você não chega em lugar nenhum, que você já tentou de tudo, você já fez testes, você já conversou, você já tentou várias coisas e nada deu certo. Essa é a ideia. Micropassos. Olha só, enquanto você tá aí nesse processo de não saber, de indecisão, acredita que não se conhece, faça coisas em função de fazer isso acontecer. Opções aqui. Você vai dar um Google em cursos gratuitos sobre alguma coisa que você goste. Vamos supor, eu ultimamente estou fissurada em curso de oratória. Então eu estou pesquisando, tem Udemy, tem... Ai, esqueci o nome da outra plataforma, estava aqui na ponta da língua, mas sumiu. Tem plataformas, eu indiquei hoje para uma mentorada minha. Tem a edX, eu vou deixar aqui na descrição, a Coursera, que são plataformas de cursos gratuitos em universidades internacionais. Inclusive naquelas que são, eu vou repetir isso bastante aqui, porque eu acho que é uma coisa muito fantástica, que são chamadas de Ivy League, que são 8 das universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos. Você pode fazer na Harvard, Pennsylvania e várias outras, inclusive na Europa também. Pesquisa lá a parte de cursos gratuitos. São cursos que duram de 1 a 3 meses, que você pode se dedicar 2 a 5 horas por semana. Enquanto você faz, você vai despertando. É como se o seu cérebro fosse abrindo caixinhas, como se o seu cérebro fosse desbloqueando pra você. Tá vendo? É isso. Por quê? Enquanto você não consegue, e aí você tem que buscar ajuda pra isso, é necessário buscar ajuda pra isso. Enquanto você não está conseguindo, e essa ajuda pode vir de você mesmo, tá? Fazendo apenas isso aqui que eu tô te dizendo. Se conectar com você, você vai encontrando esses caminhos alternativos. Fantástico é que a gente, ao fazer isso,
consegue se conectar com conhecimentos, com interesses, com coisas que você falava, nossa, eu não imaginava que isso aqui poderia ser uma coisa tão boa. E você pode fazer, você pode buscar até no próprio YouTube esses conhecimentos. O que te interessa agora? Você pode fazer uma lista aí de 3 a 5 coisas que mais te interessam e elenca dessas 5 coisas o que seria muito prioritário, que se você aprendesse agora, você ficaria muito uau, assim, na sua vida. Quando você fizer, eu te garanto que você pode vir aqui me contar sobre isso, que você vai desbloquear esses interesses mais profundos, esses interesses mais intensos aí, e que você vai conseguir ter um direcionamento maior. Por quê? Quando você traçar esse quadradinho, você vai abrir outras caixinhas aí, outros compartimentos no seu cérebro, tanto em termos de autoconhecimento, para você se conectar com aquilo que você gosta de verdade, quanto para de repente falar assim, não, isso aqui é interessante, mas eu não gostaria tanto. E se não for interessante, ok, eu estimularia você a continuar indo até o final. Mas se você tem pressa, se você está muito ansioso e é preciso aprender a lidar com essas emoções contraditórias também, você pode ir buscando outras coisas que mais te interessam. Então é isso. Micropassos enquanto você não chega aonde você deseja. Micropassos enquanto você não alcança esse lugar. Só esse enfrentamento vai te tirar desse lugar, dessa sensação de encolhimento, de comparação, porque você vai estar fazendo uma coisa por você, como você acha que as outras pessoas já estão fazendo por elas mesmas, e você não faz só porque você não descobriu. Então você precisa sair da paralisia para descobrir, é fazer algo em função de chegar lá. Se esse conteúdo já te ajudou de alguma forma, não te pedi lá no começo, porque eu não tinha como. Curte esse vídeo aqui, curte como? Se você nem me conhece, se você nem sabia se ia te ajudar. Agora sim, eu já posso pedir, se esse conteúdo te ajudou, quero te pedir para você curtir, compartilhar com outras pessoas que você acredita que isso seria muito útil, de um conhecimento muito útil para elas, e te convidar para uma mentoria. Se você acredita que isso aqui te ajudou, como conteúdo gratuito, imagine fazer uma mentoria, fazer mais do que uma decisão profissional, conseguir se decifrar e decidir pela sua vida, tomar outras grandes decisões. Tu viu a luta que foi pra gravar isso? Meu Deus, a bateria acabou no final, não deu pra me despedir. Link aqui do convite pra mentoria pra você participar junto comigo, pra eu te acompanhar, te ajudar de alguma forma. Se você achar que isso é válido pra você, estará na descrição. E eu te agradeço por você ter chegado até aqui, por você ter participado comigo aqui dessa escuta, dessa compreensão. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Beijão, fui, tchau, tchau.